Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje abordaremos um tema de grande relevância jurídica e social, a liberdade de expressão e a regulação jurídica da pornografia no Brasil. Trata-se de uma questão que não envolve apenas os direitos fundamentais, mas também o desafio ético e legal. É um tema essencial para compreendermos como a busca para equilibrar valores tão complexos e muitas vezes conflitantes, como a liberdade de expressão individual e a moral pública. No episódio de hoje, traremos uma análise baseada no nosso pré-projeto acadêmico, que investigou não só os limites e desafios dessa regulação no Brasil, mas também os principais dispositivos legais, os conflitos entre a liberdade de expressão e a proteção dos direitos fundamentais, além dos impactos jurídicos e sociais desse tema tão controverso. É isso mesmo, eu sou Ione Reis e junto com Pamela Alisson trarei reflexões e debates. Além disso, temos nossa equipe, Bárbara dos Reis. Oi. E também Maria Eduarda Freire. E aí, gente? Que implicará a legislação e seus desafios. E também nosso debatedor Lucas Martins, que vai discutir as implicações culturais e sociais. Olá, pessoal. E aí, será que a legislação brasileira conseguirá equilibrar a liberdade de expressão e a regulação da pornografia? Fiquem com a gente e vamos descobrir juntos. Agora que entendemos a importância do tema, é fundamental olharmos para a história legislativa do Brasil em relação à liberdade de expressão e também à regulação da pornografia. Durante grande parte do século XX, o país viveu períodos intensos de censura no Estado Novo mesmo, e posteriormente, durante a ditadura militar, entre o ano de 1964 a 1985, a liberdade de expressão foi severamente limitada. Produções que abordavam temas considerados imorais, incluindo a sexualidade, eram sistematicamente censurados. Todo esse contexto mudou com a Constituição de 1988, que marcou uma nova era para a democracia brasileira. A liberdade de expressão foi consagrada como um direito fundamental, protegendo a manifestação intelectual, artística e também científica. No entanto, como sabemos, essa liberdade não é absoluta, até porque a própria Constituição estabelece limites, buscando proteger direitos como dignidade, privacidade e segurança, especialmente de grupos vulneráveis. Um exemplo claro desses limites é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1990. Essa legislação foi um marco no combate à pornografia infantil, impondo punições severas para a produção, distribuição e consumo de materiais relacionados. Vemos a gravidade desse problema, especialmente no que diz respeito ao impacto na sociedade e nos direitos das crianças e adolescentes. Além disso, o Código Penal brasileiro, há muito tempo, trata da questão da obscenidade pública. No entanto, a interpretação desse conceito pode variar, especialmente quando aplicada ao contexto da pornografia. Com o avanço da tecnologia, novos desafios surgiram. O Marco Civil da Internet de 2014 trouxe regras específicas para lidar com a disseminação de conteúdos pornográficos online, incluindo práticas como o revenge porn e o vazamento não autorizado de materiais íntimos. Mas os desafios vão além do jurídico, viu, Eduarda? A pornografia também levanta as questões sociais profundas. Ela tem o poder de moldar valores culturais, reforçar ou questionar estereotipos e até influenciar a sexualidade das pessoas. Esses impactos podem ser positivos ou negativos, dependendo do contexto em que ele é consumido. Assim como analisamos a regulação da pornografia no Brasil, vemos que o debate não se limita ao direito, mas também abrange discussões éticas, sociais e, principalmente, educacionais. Perfeito. Agora a gente vai discutir os conflitos e os desafios que surgem a regular a pornografia no Brasil, especialmente quando a gente coloca em pauta dois princípios fundamentais, que é a liberdade de expressão e a proteção de direitos sociais. É um tema que envolve ética, direito e, principalmente, a forma como a nossa sociedade enxerga questões de moralidade pública, como já falamos anteriormente. Primeiro, é importante lembrar que a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito, não é absoluto. Um exemplo disso é quando a gente trata de conteúdos pornográficos, que surgem dilemas sobre onde traçar o limite entre a liberdade e a responsabilidade social.
O conceito da moralidade pública muitas vezes é orientado em decisões judiciais, que é algo fluido e variável, de acordo com o contexto histórico e cultural. O que é hoje considerado aceitável pode não ter sido no passado e vice-versa. Um exemplo claro de como esse conflito aparece no artigo 233 do Código Penal Brasileiro é quando trata da obscenidade pública, apesar de sua aplicação ser importante para proteger valores coletivos. Ele muitas das vezes gera interpretações subjetivas que podem levar a censuras desproporcionais. Além disso, o ambiente digital prático, como o review de pornô ou pornografia de vingança, representam um desafio adicional. A internet, muitas vezes, os infratores se aproveitam do anonimato e da rapidez de disseminação nas redes sociais para dificultar a prosperidade. Outro ponto que complica, Bárbara, é a discussão e a jurisdição global. Com a internet, conteúdos gerados em outros países podem facilmente chegar ao Brasil, mesmo que violem as leis. Isso mostra como o sistema jurídico enfrenta limitações na regulação de práticas de algo. Além disso, enquanto tentamos proteger grupos vulneráveis como crianças e adolescentes, enfrentamos os desafios de implementar leis de forma eficaz, especialmente no que diz respeito ao monitoramento online. Pois é. É interessante também considerar o impacto social dessa regulamentação. Quando o direito tenta controlar a pornografia, ele não está apenas protegendo direitos, ele também influencia valores culturais, reforça ou questiona estereótipos e até mesmo impacta como as pessoas percebem a sexualidade. Nesse sentido, precisamos de uma legislação que seja ao mesmo tempo rigorosa para proteger as mais vulneráveis, mas flexível também o suficiente para respeitar a liberdade individual e a evolução da sociedade. Exatamente, Lucas. Esses conflitos mostram que a questão da regulação jurídica da pornografia vai muito além do simples pode ou não pode. É uma área em que o direito, a ética e a tecnologia precisam caminhar juntos para encontrar soluções que sejam justas e também eficazes. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais os impactos jurídicos e sociais dessa temática. Isso, como eu disse, nesse bloco analisaremos os impactos jurídicos e sociais da regulação da pornografia no Brasil. Como a gente viu até aqui, as leis desempenham um papel crucial na proteção de direitos fundamentais, mas ela também, além disso, tem efeitos que vão além do campo jurídico, influenciando tanto a vida das pessoas quanto a comportamentos da sociedade em geral como um todo, Por exemplo, quando a gente fala sobre a jurisdição de certos conteúdos, estamos lidando não somente com questões que vão desde a segurança de grupos vulneráveis até debates sobre moralidade e liberdade individual. Mas assim, como essa regulação afeta na prática quem produz, consome e distribui esse tipo de material? Agora, falando do ponto de vista jurídico, as decisões judiciais no Brasil têm buscado equilibrar direitos conflitantes. Um exemplo disso são os casos de vazamento de vídeos íntimos, que muitas vezes geram grandes debates sobre a responsabilidade das plataformas digitais e também do direito à privacidade das vítimas. A criação do Marco Civil da Internet foi um avanço nesse sentido, ao obrigar os provedores a remover rapidamente conteúdos e a preservar também dados que possam identificar os infratores. No entanto, a aplicação ainda enfrenta desafios como a lentidão judicial e as dificuldades técnicas para identificar os responsáveis. Agora, já no campo social, a pornografia levanta assuntos importantes sobre seus impactos na cultura e nos valores das sociedades. Vamos ver, por outro lado, ela pode ser vista como uma forma de expressão e de liberdade individual. Por outro, já pode oferecer estereotipos contratados como a objetificação de corpos femininos ou a romantização de comportamentos abusivos. E, além disso, há estudos que mostram como o consumo excessivo de pornografia pode afetar as relações interpessoais e até mesmo causar distorções sobre o que é uma sexualidade saudável. Sem dúvida, os impactos vão muito além do que está escrito nas leis. O desafio é equilibrar a necessidade de proteger a sociedade contra os aspectos específicos da pornografia, sem cair em um moralismo que diz respeito à liberdade individual. Também é importante lembrar que a internet trouxe novas camadas de complexidade para essa discussão. Hoje,
Por exemplo, temos questões relacionadas à inteligência artificial, como a criação de deepfakes pornográficos, que são outro tipo de violação de direitos que ainda carece de uma regulamentação clara. Excelente. Mas, além disso, vale destacar os avanços trazidos por algumas investigações. Um caso emblemático no Brasil foi o julgamento de ações relacionadas ao vazamento de fotos íntimas de mulheres, em que os tribunais decidiram impor deliberações rigorosas e indenizações às vítimas. Isso demonstra como um sistema jurídico tem adequação para responder às novas demandas da sociedade. No entanto, ainda temos um longo caminho pela frente para garantir que a regulação da pornografia seja justa, eficiente e entenda as necessidades do nosso tempo. No próximo bloco, vamos encerrar nossa discussão com reflexões finais sobre os desafios e as perspectivas futuras para a legislação brasileira nesse campo. Perfeito. Como a Anne disse, nesse último momento vamos reunir os principais pontos discutidos e refletir sobre os desafios e as perspectivas futuras da regulação da pornografia no Brasil. Até agora a gente analisou como as leis brasileiras lidam com esse tema, os conflitos entre liberdade de expressão e a proteção de direitos, além dos impactos jurídicos e sociais dessa regulação, como já falamos. Mas quais são os próximos passos para equilibrar esses elementos de forma justa e eficiente? Acredito que o ponto central da nossa discussão é a necessidade de atualizar constantemente a legislação para controlar as mudanças tecnológicas e culturais. Por exemplo, com a ascensão de tecnologias como a inteligência artificial, ou seja, novos desafios estão surgindo, com a criação dos deepfakes pornográficos também, Isso não requer apenas um marco legal, mas também uma estrutura eficiente para monitorar e combater esses abusos. Sem dúvida. E, além disso, é essencial que o debate sobre a regulação da pornografia seja cronológico e de forma ética, e, claro, sendo inclusiva, levando em conta diferentes perspectivas. A moralidade pública não é algo estático, ela muda com o tempo e a legislação precisa refletir essas transformações sem sacrificar direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a proteção à privacidade. Também não podemos esquecer que, além da legislação, a educação tem um papel fundamental nesse processo. Campanhas de conscientização sobre os perigos do consumo irresponsável de pornografia e sobre o respeito aos direitos de todos são medidas que podem complementar o trabalho do direito. Afinal, uma mudança social não depende apenas de leis, mas também de uma sociedade mais informada e consciente. Exato. E esse equilíbrio entre leis e conscientização social é o que nos permitirá avançar nessa discussão. Ao longo do episódio, vimos como a regulação da pornografia é um tema multifacetado, que exige a colaboração de juristas, educadores, legisladores e da sociedade em geral. Ok. Agora, para finalizar, nosso grupo gostaria de reforçar que o objetivo desse debate não é encontrar respostas absolutas ou verdades absolutas, mas também promover reflexões que nos ajudam a enfrentar os desafios de um mundo que está em constante mudança. Queremos agradecer aos ouvintes por estarem conosco nessa jornada e esperamos que tenham aproveitado o episódio de hoje.